Pan News em Revista. Saúde. E o assunto agora é câncer de bexiga, uma doença silenciosa que afeta milhares de brasileiros todos os anos. No Ceará, só em 2023, foram 340 novos casos, segundo o INCA. O principal sintoma? Sangue na urina, que muitas vezes passa despercebido. Agora, para entender melhor os sinais, fatores de risco e formas de prevenção, nós vamos conversar agora ao vivo, inclusive aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan News, com o urologista Emanuel Veras, urologista e também coordenador médico da cirurgia robótica do ICC. Doutor Emanuel, primeiro bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Bom dia e muito obrigado pelo espaço para a gente conversar um pouco a respeito de um tema importante. É um tema a respeito de saúde e de uma doença que tem uma importância epidemiológica grande no nosso país. Doutor Manuel, o que é exatamente o câncer de bexiga e como é que ele costuma se desenvolver? Vamos lá, o câncer como um todo, ele é a alteração genética, histológica de algumas células do nosso corpo. Isso acontece constantemente no nosso corpo e o nosso próprio sistema imunológico vai eliminando algumas dessas células. E quando a doença surge é porque essas determinadas células acabou escapando desse mecanismo de defesa do nosso corpo e começa a se multiplicar de forma desordenada e aí sim surge o câncer com essa multiplicação de células alteradas desordenadamente. E no câncer de bexiga, isso acaba acontecendo no tecido interno da bexiga, que nós chamamos de urotélio. Por isso que o principal tipo histológico do câncer de bexiga é o carcinoma urotelial da bexiga. Agora, doutor, é verdade que o cigarro é apontado como o principal fator de risco e por que ele afeta tanto aí a bexiga? Vamos lá, o cigarro ele é um fator de risco para várias doenças oncológicas, inclusive oncológicas urológicas. O cigarro é o principal fator de risco externo para o câncer de bexiga, é o principal fator de risco externo para o câncer de rim, é o principal fator externo para o câncer de pulmão, dentre outras doenças oncológicas. O cigarro ele vai estar presente como fator de risco em 35% a 50% dos pacientes com câncer de bexiga. O câncer de bexiga é uma doença que acomete mais homens do que mulheres, numa proporção aí de 3:1, e também acomete um pouco mais pacientes brancos em relação às outras raças. Tá? E quando falamos em câncer de bexiga, nós vamos ter os fatores de risco genético, familiar, mas ele é principalmente a exposição a determinados fatores externos, né, de risco. O principal deles, como citado, é o cigarro, né, que quase metade dos pacientes com câncer de bexiga vão ter o tabagismo aí influenciando na gênese, né, na formação desse câncer. Mas também a exposição a substâncias químicas, por exemplo, aromáticas, e outras substâncias químicas que pacientes podem ser expostos. Também como fator de risco, inflamações crônicas na bexiga, uso de catéter vesical de forma crônica, além de também infecção por um germe chamado esquistossoma, que é um parasita que pode infectar a bexiga, infecções urinárias de repetição, são alguns dos fatores de risco para o câncer de bexiga. Agora, por que é considerado uma doença silenciosa, doutor Emanuel? Olha, muitos desses diagnósticos, eles vão ser feitos através de exames de rotina, muitas vezes com pacientes sem sintoma. Porém, o principal sintoma que pode aparecer no câncer de bexiga é o sangramento na urina, que o termo médico é hematúria. Aquele sangramento macroscópico que nós estamos vendo o sangramento. Porque também nós podemos ter sangramentos microscópicos que não são visualizados e nós identificamos apenas nos exames de urina. Além desse sintoma clínico, que é o principal, também nós temos outros, como aumento de frequência urinária, de ir ao banheiro, assim como também a urgência de ir ao banheiro, eventualmente uma ardência, uma massa palpável abdominal. Porém, o principal sintoma é o sangramento na urina, a hematúria.
Porém, nem todo sangramento na urina vai ser câncer de bexiga. A principal causa de sangramento na urina, independente da idade, vai ser infecção urinária. Porém, todo sangramento macroscópico, ele exige uma investigação para poder descartarmos uma possibilidade de doença oncológica e termos um diagnóstico mais assertivo da causa daquele sangramento. Agora, por que os homens, né, são os mais atingidos por essa doença? Olha, tem algumas possibilidades. Nós, na medicina, não sabemos muito bem o porquê. Pode ter aí um fator genético associado. Uma outra possibilidade muito aventada é a questão da exposição, que muitos homens acabam, em seus trabalhos diários, sendo expostos a algumas substâncias que são fator de risco, como, por exemplo, a exposição a substâncias químicas. Por exemplo, na indústria petrolífera, dentre outras substâncias químicas que podem ser fator de risco para o câncer de bexiga. Essas são as principais possibilidades, né? Muitas vezes por uma exposição mesmo, uma maior taxa de tabagismo entre os homens do que nas mulheres. Tanto é que 50% dos cânceres em homens vão estar ligados ao tabagismo. Quando nós vamos para os cânceres de bexiga em mulher, isso aí pode cair ali para em torno de 35%. Então, a exposição a esses fatores ambientais talvez seja o principal fator aí do acometimento maior dos homens em relação às mulheres, em relação ao câncer de bexiga. Agora, doutor Emanuel, quando o paciente chega falando que está sentindo ardor ao urinar, essa vontade muito frequente de ir para o banheiro, como é que isso pode ser confundido com infecção urinária? Como é que os senhores médicos diferenciam isso? Aí vai para a investigação, porque esses sintomas de urgência, aumento de frequência, ardência, pode estar relacionado com a hiperplasia prostática benigna no homem, pode estar relacionado à infecção urinária, tanto em homem como em mulher, pode estar relacionado com câncer de bexiga, dentre outras patologias. E aí o urologista vai investigar, vai ver se tem um quadro infeccioso através de exames, muitas vezes exames de urina e exames de sangue, vai avaliar também outros sintomas e averiguar a questão dos sintomas urinários de uma possível hiperplasia prostática benigna. Então vai se fazendo alguns exames para poder você diferenciar esse diagnóstico. Exames de imagem, quando nós nos deparamos com um sangramento macroscópico, é obrigatório nós fazermos um exame de imagem para poder descartar que tenha alguma alteração neoplásica. Normalmente é um exame de imagem contrastado, o exame padrão ouro é a tomografia com contraste, e muitas vezes nós complementamos com um exame endoscópico, que é a cistoscopia. O que é a cistoscopia? Nós entramos com uma câmera através do canal da urina, da uretra, para poder visualizar a bexiga por dentro, né? Porque muitas vezes a tomografia não vai ver determinados tumores iniciais mais sésseis, e aí nós precisamos do exame endoscópico para visualizarmos a bexiga por dentro, eventualmente fazer alguma biópsia, para aí sim nós termos o diagnóstico. Obviamente, essa propedêutica vai depender muito também dos outros comemorativos, sintomas do paciente, idade. O câncer de bexiga é mais comum em pacientes mais idosos, principalmente acima dos 60 anos. Então, qualquer sangramento macroscópico em pacientes com 50, 60 anos tem de ser investigados para você também descartar ou diagnosticar uma doença oncológica. E como é feito o tratamento? O tratamento inicial sempre é feito com uma ressecção endoscópica. Através também do canal da urina, nós entramos com um aparelho dentro da bexiga e nós vamos fazer essa ressecção. Essa cirurgia é chamada de RTU de bexiga, ressecção transuretral de bexiga. Através de uma alça de ressecção, nós vamos ressecando aquilo que está sendo visualizado dentro da bexiga, que é o tumor, para ir para anátomo patológico. De uns anos para cá também surgiu uma outra técnica de ressecção em bloco, que é feita através de laser, também através do canal. Quando nós fazemos esse tratamento,
esse material vai para o exame anatomopatológico, né, para a biópsia. E através de algumas características do tumor, tanto patológicas quanto clínicas, aí nós vamos saber para onde é que vai o tratamento. Alguns tumores mais iniciais, apenas a ressecção vai ser suficiente para tratar e depois o paciente vai para acompanhamento. A depender das características desse tumor, alguns pacientes vão fazer uma medicação dentro da bexiga. Mais comumente feito é a BCG, a vacina da BCG para tuberculose, é feita também dentro da bexiga para causar uma reação imunológica, inflamatória, para prevenir recorrências daquele tumor. Então é uma terapia intravesical. E em alguns casos mais avançados, nós vamos precisar retirar toda a bexiga cirurgicamente. Ou, eventualmente, também, em alguns casos específicos, fazer radioterapia, quimioterapia. Então, o caminho que nós vamos seguir no tratamento vai depender muito das características clínicas do tumor, tamanho, se ele é único ou é multifocal, se tem carcinoma in situ junto, se é um tumor recorrente ou não, e as características do anátomo patológico em relação à invasividade da parede da bexiga. Através daí, nós vamos traçar todas essas possibilidades terapêuticas, desde apenas a ressecção, até nós eventualmente precisar tirar a bexiga toda, eventualmente complementarmos com quimioterapia pré-operatória ou pós-operatória, e assim por diante. Então, assim, é uma conversa que nós vamos tendo com o paciente no decorrer do tratamento e com essas informações que nós vamos tendo à medida que nós vamos fazendo os exames e fazendo o tratamento. Se você ligou o rádio agora, estamos conversando com o Dr. Emanuel Veras, urologista e coordenador médico da cirurgia robótica do ICC. Dr. Emanuel, infelizmente nós não vamos ter tempo de colocar aqui todas as perguntas que são enviadas pelos ouvintes. Eu separei pelo menos uma, até porque o nosso tempo já está chegando ao final. Existe uma luz de alerta de uma quantidade X de pessoas que durante a noite, por exemplo, precisa ir ao banheiro, que já precisa chamar a atenção, que ele está na hora de consultar um médico 2, 3 vezes durante a noite. O que é normal e o que é que não é, doutor? Vamos lá, nós vamos considerar aceitável até uma vez ir ao banheiro durante a madrugada. Mais do que isso, nós já vamos considerar um aumento dessa frequência, principalmente à noite. E aí é interessante ir a um urologista para poder fazer essa investigação. Isso é muito mais comum em homens, porque isso é um sintoma muito comum nos pacientes com hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, né? Então isso é um sintoma que é relativamente comum em homens, principalmente aí após os seus 40, 50, 60 anos. Por isso a importância do exame da próstata. Exatamente, exatamente. Doutor Emanuel, quero convidá-lo para voltar aqui na Jovem Pan News para nós falarmos de um assunto que precisaria de um tempo maior, que é sobre cirurgia robótica do ICC. Quero convidá-lo para voltar para falar sobre esse assunto que mereceria aí pelo menos uns 30 minutos, só para o senhor explicar para a gente em que pé está esse processo, tá? Estou à disposição, e a cirurgia robótica é uma cirurgia hoje, né, que é a evolução tecnológica da laparoscopia pura, que é uma cirurgia minimamente invasiva, que por ser minimamente invasiva, ela acaba melhorando a recuperação pós-operatória do paciente, dentre outros fatores. E é uma cirurgia também utilizada, por exemplo, no câncer de bexiga. Nos casos que nós precisamos aí retirar toda a bexiga, é uma modalidade minimamente invasiva que tem uma melhor recuperação aí para o paciente. Estou à disposição e eu acho que é um tema muito relevante para ser comentado, e ainda mais com o nosso programa de cirurgia robótica do ICC, que eu não sei se todos sabem, ele se iniciou ano passado, através de um projeto de pesquisa que nós escrevemos e foi aprovado no PRONON, que é um programa vinculado ao Ministério da Saúde, e através desse programa nós conseguimos viabilizar o programa de cirurgia robótica do ICC, e ano passado nós fizemos a primeira cirurgia robótica no âmbito do Sistema Único de Saúde do SUS, no Norte e Nordeste, através desse programa que iniciamos no ICC no ano passado.
Doutor Emanuel Veras, muito obrigado pela gentileza de estar presente aqui nos estúdios conversando com os nossos ouvintes. Obrigado a vocês pelo espaço e estamos sempre à disposição para conversar um pouco a respeito aí de temas tão importantes para a saúde da população. Obrigado. Obrigado, doutor. 10h50, professor Olavo já na linha, nós temos a vinheta e a Fernanda já abre a conversa com o professor Olavo Colares.